confeiteiras! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Vitória Gripa, sou cake designer e trabalho com artes plásticas há mais de 10 anos. E hoje viemos falar um pouquinho da pasta americana, essa tão temida que tem às vezes gosto ruim. Não, pessoal, gosto é muito saboroso. E hoje a gente veio dar umas dicas para quem está iniciando aí, né? Nunca mexeu, é a primeira vez que está vendo a pasta americana. Então a gente vai dar algumas dicas, tá? Para você começar aí a perder esse medo de mexer com essa pasta, tá bom? Tem até embalagem para vocês verem. Essa daqui é sabor Tutti Frutti. É uma das que eu mais uso, tá, pessoal? Porque o gosto é muito gostoso. Ele lembra aquele chicletinho de criança, sabe? Que lembra até a infância quando você come. É muito saboroso. É um gostinho de Tutti Frutti que lembra chiclete. E hoje eu vou abrir com vocês aqui, tá? A gente vai ensinar a cortar com os cortadores. A gente vai ensinar a ter uma referência para cortar em cima, caso você não tenha cortador, tá? A gente também vai ensinar a usar e tingir essa pasta americana, tá? É os utensílios mais básicos que vocês precisam ter aí na sua cozinha, assim, para mexer com ela, tá? Então, não tem necessidade de, nesse primeiro, né, conhecimento, se você tá tendo, não precisa de ter muitos materiais. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, mas não tem necessidade de ter, tá? O básico a gente já ensinou numa live passada dos utensílios e aqui é o básico do básico mesmo, tá? O que a gente tem aqui é o rolo para abrir a pasta americana, que isso daí é algo essencial se você vai mexer com a pasta, tá? Não tem como você abrir, a não ser que você envolva alguma coisa cilíndrica, que seja forte, com papel plástico, né, plástico filme, para você conseguir abrir essa pasta americana de último caso. Mas se você vai fazer algum tipo de modelagem, nem que seja num docinho, que seja num bolo, o bom é você ter um rolo para abrir a pasta americana. Não precisa ser enorme, tem alguns pequenininhos com menos de 20 centímetros aí, caso você esteja começando, tá? Então é tranquilo. É o que a gente trouxe aqui para vocês, a maioria você vai ter em casa, então já dá para começar tranquilo. Vamos fazer, então, vou abrir a pasta, tá? Essa embalagem que eu mostrei para vocês. A validade aqui tá falando que é até 2022, tá? Ó, a validade fica bem aqui embaixo, assim, de 2022. Então, aí, você abriu a embalagem, pegou uma faquinha. Não tem muito segredo para abrir a embalagem, tá, pessoal? Ela é tipo um alumínio, eu vou mostrar para vocês. Para quem ainda não mexeu, é bem fácil. Aí, o que vocês podem fazer depois que você abriu? Não vai usar tudo? Igual, eu não vou usar tudo aqui, então eu vou guardar. Vocês podem guardar em um tupperware, tá? Que seja bem, que ele vede bem, tá? Quando você, para não entrar nenhum ar, porque é o ar que faz ela ficar seca, né? Ressecar e fica durinha. Então, o ideal é você até embalar num plástico filme, se você tiver, e guardar. Pode guardar até na embalagem. Guarda num plástico filme, embala, coloca, pode deixar a data, tá? Para vocês não perderem essa data, e coloca no Tupperware. Ela vai ficar valendo até a data da embalagem, tá? Pode perguntar, pessoal. Já tem perguntinha? Vitória, existe pasta colorida ou precisa tingir? Não, existe pasta colorida. Até na live anterior dos utensílios, quem não assistiu tá aí no IGTV e no YouTube. Eu mostrei uma pasta americana colorida e como é a embalagem, tá? A diferença da embalagem da branca para colorida, tá? E tem várias cores. Tem verde, amarela, preta, nossa, tem um monte. Vou mostrar rapidinho pra vocês como é a embalagem por dentro. Tá vendo que ela tem esse papelzinho, parece um alumínio? Aí você pode pegar, ela
passar em bloco assim, tá? Mais durinha. Você pode pegar um pedaço que você for usar. Pode até pesar, tá? É legal pesar se você estiver fazendo uma modelagem, é bem legal. E essa daqui eu não vou usar, então eu coloco de novo na embalagem, fecho. Aí aqui eu vou enrolar o plástico filme, tá? Depois, por conta que a gente não sabe quanto que a gente vai usar agora na live. E no tapoer. Sem problema nenhum, não vai ressecar, tá? Aí é só sovar e usar novamente. Ó, ela vem... Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se vocês vão conseguir ver essa textura, mas vocês veem que quando você mexe, ela racha, tá vendo? Ó, o que tá ali assim, ó. É porque a gente não sovou ainda. Então a gente vai começar a sovar, tá? Aqui é um tapetinho de silicone. Se você não tem tapetinho de silicone, for uma mesa de vidro ou uma bancada, pode fazer em cima, tá? Lembrando que toma cuidado para não manchar, porque é colorida mesmo, quando você vai tingir, ela pode soltar um pouquinho de corante. Na minha bancada aqui nunca manchou, tá? Sempre limpo, normal, com uma esponjinha e limpa tranquilo, tá? Ela não chega a penetrar. Mas é legal você usar o tapetinho de silicone se vocês quiserem, tá bom? Vitória, se ela ressecar, eu perco a pasta? Se ela ressecar completamente, sim, tá? Porque a pasta, depois de seca, mesmo sovando, ela vai quebrar, mas não vai voltar à textura normal. Se eu esquecer aberto, ela seca em quanto tempo? Se você esquecer aberto, eu acho que, vamos supor, de um dia pro outro, ela vai fazer uma camada, né, por volta dela, assim, e ela vai endurecer um pouquinho. Claro, você tirando essa camada e sovar, ela vai voltar normal. Mas assim, se você esperar 2 dias, aí pode ser que você não consiga conseguir a textura para modelar novamente. Mas é assim, tirou um pedacinho, embala pelo menos num plástico filme, tá? Aí durante você vai pegando, se precisar, ou se não, coloca num tapoer direto, só para não ter esse risco de endurecer tão rápido. Mas o ideal é você, se você terminou, parou de usar, embala com o plástico filme e o tapoer. Caso você esteja muito rápido, nossa, eu fiz, agora já tenho que entregar, coloca num tapoer ou enrola num plástico filme, que até você voltar ela vai estar na textura normal, tá? Para sovar a pasta americana, eu gosto de sempre usar essa região da nossa mão, porque aqui a gente consegue fazer muita força. Então, a gente empurra e fecha de novo. E isso você vai fazendo no arredor dela. Assim a gente, porque quando a gente empurra, se tiver algum tipo de bolha de ar, ela estoura já. Então isso evita que fique com muita bolha, né? Principalmente se você vai fazer algo reto, né, fininho, esticar a pasta e tiver uma bolha, quando você for cortar, ou senão se você cortar e aquela bolha for junto, ela vai ficar ondulada, ela não vai ficar retinha. Então não é legal ter bolha. Se acontecer isso, tá, pessoal? Tranquilo. Sabe a seringa? É aquela seringa que você compra na farmácia? Tem aquela pontinha da seringa de metalzinho, que ela é bem fininha, tá? Vocês pegam uma mais fininha que tiver, ela vem até com uma capinha protetora. E aí vocês só furam, você vê que tem porque fica uma ondulação. Aí você fura com ela, tira o ar, como se fosse uma bolha mesmo, quando sai na mão, assim, ela fica uma bolinha. Aí você só fura e tira o ar. Tranquilo, ela vai sumir e aí é só passar o rolo novamente que ela vai voltar a ficar lisinha. Vitória, que tapete é esse? Não precisa de amido? Então, o tapete de silicone ele ajuda muito por conta da gente não precisar ficar colocando muito amido, tá? Aqui eu tô tentando sovar pra ver se ela
começa a grudar na minha mão pra mim mostrar pra vocês como ela gruda. Mas assim, mesmo tendo tapetinho de silicone, sempre tenha do lado esse amidinho que a gente ensinou também, a gente falou sobre ele nos utensílios, que você coloca o amido dentro do seu guardanapinho e você bate e ele sai o amido, tá? Então, o tapete de silicone é bom porque ele evita de colocar amido e evita dela ressecar mais rápido, tá? Mas assim, ela gruda também. Ó, tá vendo? Ela já começa a grudar mais. Vou tentar sovar bem, pra ver se ela começa a grudar, pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo como que ela gruda? Ó, e aí você tira a mão, ela fica com essas marcas. Isso não é legal, porque se você estiver fazendo uma modelagem e você tirar e ficar essa marca, não vai ficar bonito. Então, aí o que acontece? A gente tá sovando, você pode ou passar na sua mão o amido, ou você pode passar direto na pasta. Se você não tiver o tapetinho de silicone, aí você vai passar embaixo. Vai passar como se você estivesse fazendo massa pra esfirra, sabe essas coisas que a gente põe trigo embaixo? Só que aqui é amido. Aí a gente vai pôr embaixo, vê que fica bem pouquinho, tá? É só pra não grudar mesmo. E sova de novo, que aí ela não gruda na mão. Não gruda, tá? E isso é de acordo com a sova. O legal de sovar bastante a sua pasta é porque ela vai ficar mais lisinha e mais macia, tá? Quanto mais macia, melhor para você fazer as suas modelagens. Vitória, posso manusear com luva ou ela pode grudar? Pode manusear com luva sim, principalmente agora nesses casos, né, que a gente está passando. E é legal você sempre fazer com luva, tá? Aqui a gente está mostrando para vocês, então eu tô fazendo sem luva. Até para tingir, também é legal que vocês não vão ficar com as mãos coloridas também. Aí você pode tingir, se você não quiser usar luva o tempo todo, você pode só tingir ela com a luva e depois voltar com a sua mão normal, sem a luvinha. Vitória, se eu for tingir, eu faço antes de sovar? Se você for tingir, não pode, tanto faz. Você pode ter sovado e querer tingir, vai dar certo. E se você não tiver sovado ainda e já quer, já tem a cor certinha, já sabe quanto que você vai usar daquele tom, você pode pôr o corante antes de sovar e sovar com o corante que ele já vai distribuir aí pra massa, pra pasta. Vitória, qual o tipo de corante? Então, pessoal, tá rápido aí hoje. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos corantes, tá? Ó, eu sovei, eu vou deixar ela aqui no cantinho, não tem problema, não vai ressecar tão rápido, porque a pasta americana ela demora mesmo pra dar a secada dela. Eu trouxe aqui pra vocês o corante em gel, tá? Que é o que eu mais uso, por conta dele não ter tanto líquido, igual o corante líquido. E ele não desanda a pasta, né? Não fica tão mole. Então eu uso o hidrossolúvel, porque ela é feita à base de água. Então a gente usa sempre o hidrossolúvel, que ela vai se misturar por inteiro. Aqui eu tenho um corante bem bonitinho, da corzinha verdinha. E esse é em gel, tá? Tem de várias marcas, tá, pessoal? E o efeito é o mesmo, tá? Esse é o corante em gel. Vou tingir um pouquinho pra vocês verem. E o corante, o ideal é você colocar gotinha por gotinha. Claro, se você for fazer uma massa de um bolo muito grande e for cobrir um bolo, aí você pode colocar a mais. Mas o ideal é você colocar gotinha por gotinha, porque assim você não desanda a pasta e aí você acha o tom que você quer. Se você quer um tom mais claro, mais escuro, tá? E aí assim, ó, pinguei e sova de novo. Começou a grudar na mão porque a gente acrescentou água, amido, tá?
amido, ó, tá grudando na minha mão, tá vendo? Pode bater o amido na própria pastinha e voltar a sovar. Mais perguntinhas? Pode mandar. Vitória, frio ou muito calor atrapalha o manuseio? Não, da pasta americana não, pessoal. Da pasta americana não atrapalha. A única coisa que você vai conseguir, que eu já percebi, que você vai conseguir sovar mais fácil quando tiver mais calor, tá? Eu acho que é por conta da nossa mão, ela tá mais quentinha e faz com que a pasta americana fique mais molinha, mas não vai alterar, tá? O ponto de, eu vou ter que fazer só no calor, no frio, não. Ela não altera tanto assim, não. Podem ficar tranquilos. Eu só não indico colocar na geladeira, tá? Por conta que a geladeira, ela tem a umidade. E a umidade dela faz com que a sua pasta, como se ela estivesse derretendo, sabe? Então, o ideal é você sempre manter fora. Fez a modelagem? Essas modelagens, principalmente com cortador, você pode fazer elas e deixar até se você tiver um tapuerzinho, que normalmente o pessoal sempre peça, né? Ou algo que, tipo uma borboleta, que dá pra você incluir em vários bolos, você pode deixar pronta já dentro de um tapuerzinho. Ela você pode deixar secar e colocar no tapuer e deixar lá. Quando você precisa de alguma modelagem rápida, você já até tem, tá? Olha, aqui eu já tingi. Olha, uma gotinha já deu esse tom. Essa porcentagem de pasta, né, que a gente usou. Então, você viu que não desandou muito por conta de ser em gel. Aí agora a gente vai tingir com corante líquido, mas a gente vai exagerar mesmo para vocês verem que a gente pode recuperar, tá? Eu vou tingir com esse daqui, ó, corante líquido, tá vendo? Esse é o corante líquido. Todos hidrossolúveis, tá? Corante líquido, faço tipo uma caminha assim, pra gente colocar. Vitória, se ficar muito forte a cor, posso misturar mais pasta branca? Pode. Deixa eu ver se eu não vou... Caiu o corante aqui. Pode. Só misturar mais um pouquinho da branca que ela vai clarear, tá? Claro que depois que você colocou o corante, não vai voltar, vai ser branca. Mas se você quiser clarear, porque passou o ponto, pode colocar um pouquinho da branca sem problema nenhum, tá? Pode até misturar as pastas. Existe a pasta de flores e a pasta elástica. A de flores seca mais rápido, tá? Então você pode até, ao invés de você pôr o CMC, que ele dá uma endurecida mais rápido, você pode misturar com a pasta, tá? A pasta é ainda melhor do que o CMC. Vitória, o que acontece se eu colocar por engano o lipossolúvel? Nossa, eu nunca coloquei o lipossolúvel, mas acredito que ele não vá se dissolver por inteiro. Acredito eu que ele vai ficar alguns pigmentos separados, sabe? Não vai ficar tão... a corzinha tão certinha, vai ficar umas gotículas. Então, o legal é você prestar atenção. Normalmente vende bastante mais um hidrossolúvel, né? Que a nossa, aqui no Brasil, como a pasta americana tá mais em alta, vamos dizer assim, do que a pasta de chocolate, então você vai achar mais fácil. Mas, normalmente é gordurosa, né? Para as coisas gordurosas tá escrito para chocolate, tá? Então é só prestar atenção se não tá escrito para chocolate e se tá escrito hidrossolúvel, tá? E aí vocês já vão saber certinho, mas pessoal, o líquido mesmo não tem para composições gordurosas, só para água. Então, tranquilo, tá? Para não ter, se você quiser pegar o líquido. Mas o em gel, alguns até falam, para
americanas, para outros chantilly, alguns vêm até especificado. Então é só ler certinho, tá? No seu corante e não tem erro. Não tem erro mesmo. Ó, queria mostrar pra vocês. Ó como que gruda. Porque a gente, ó. Isso daqui é porque a gente exagerou no corante, tá? Vocês viram que o que a gente fez com o corante em gel não grudou tanto assim, né? Olha isso. A minha mão cheia de pasta americana. O que acontece? Nossa, grudando muito. Tira a salvação, o amido. E pode bater direto, tá? O amido e sova. Ele vai voltar a grudar de novo e vocês vão jogar mais amido. Por conta de que a gente acrescentou a água, né? Que seria o corante, né? Então, ele gruda assim mesmo. Vitória, aonde eu encontro a pasta americana? A pasta americana você pode encontrar em lojas de confeitaria, tá? Até em sites pela internet de confeitaria mesmo vocês acham. Então, loja de confeitarias, até acho que no Mercado Livre tem também, tá? Mas se for loja física, tem que ser loja de confeitaria. É muito difícil em supermercados a gente achar, tá? Algum ou outro pode até ter, mas com bastante variedade também de cores, assim, loja de confeitaria. Qual o valor estimado, mais ou menos? Então, da pasta americana, é aonde eu compro, que seria... que eu compro mais aqui em São Paulo, que é na Chocolândia, tá variando de 12 a 16, 17 reais. Tá? Varia em outras confeitarias também, mas é por média esse valor, não passa. Claro que existem de vários, né? Tem 2, 3 quilos, e aí de acordo com a sua demanda, né? Aí você escolhe, mas essa daqui que a gente mostrou varia desse valor, tá? Vitória, uma pasta de 800 gramas, quantas eu uso aproximadamente para cobrir um bolo pequeno? Um bolo pequeno, vamos dizer que um bolo de 15 centímetros seria um bolo pequeno. A de 800 você... depende do bolo também. Se for uma camada só, que você esteja fazendo um bolo simples, uma você consegue, tá? Cobrir tranquilo. Agora, se for um bolo esculpido que precisa de 2 camadas, eu sempre indico comprar pelo menos 2 pastas aí, por conta que você vai pôr a segunda pele, tá? Então, é como se você estivesse cobrindo de novo. Mas um bolo pequeno de 15 a 20, uma de 800 gramas você consegue cobrir, tá? Tranquilo. Você recomenda sempre colocar 2 peles? Se for esculpido, sim. Prefiro pôr 2 camadas por conta de ficar lisinha, sabe? A blindagem, dependendo do bolo, ela não fica tão lisa. Então, você precisa pôr essas 2 camadas. Mas, um bolo simples não tem necessidade, tá? Que ele vai ser mais liso, você vai fazer ele mais liso por conta da blindagem. E então, não tem necessidade. Deixa eu mostrar pra vocês que parou de grudar aqui, enquanto a gente tava conversando. Ó, deixa eu só sovar direitinho. Claro, ela fica um pouquinho mais grudenta, vamos dizer assim, do que a outra. Mas ela já não tá daquele jeito exagerado. E isso aí você vai colocando o amido até ficar normal. Sempre com esse, tá, pessoal? Porque assim também você não resseca muito ela. Vai aos poucos. Eu fiz uma roxinha e uma verdinha. Vou vir mostrar pra vocês. Ó, eu deixei um tempinho ela ali. Ela tá normal, ó. Só ficou um pouquinho mais durinha, sova de novo. E pode usar normal. Aqui é o que eu falei pra vocês sobre o rolo. O rolo, querendo ou não, vocês vão ter que ter, se vocês forem mexer com a pasta americana, pra abrir ela.
se vocês forem fazer com o cortador, né? Não tem como, você vai ter que abrir. Claro que você consegue abrir com a mão, mas dependendo da quantidade que você for fazer, se for fazer vários moldezinhos, nossa, abrir com a mão não rola, né? Então, um rolo de pasta americana, tá? Você vai abrindo e girando. Você pode girar com o rolo também. Eu acho legal você sempre deixar numa espessura de no mínimo uns 3 milímetros. Porque muito fininha, é mais nos casos que você for fazer um papel, algo bem fininho. Mas para você usar um tipo de cortador, não fica legal, porque se você for fazer muito fininho, se ela for um desenho igual esse que a gente tem de borboletinha, você vai cortar e não vai ficar legal, tá? Olha, eu tenho um aqui bem legal pra vocês, que é aquele que é cortador ejetor. Ele é bem legal, ó. Ele tem até uma texturinha. Tá vendo? Perguntinhas? Vitória, se eu finalizar o bolo hoje para entregar amanhã, corro o risco da pasta ressecar? Se você for fazer um bolo hoje e entregar amanhã, né? Ela vai, se você já cobrir o bolo tudo, ela vai endurecer. Ela vai ressecar, né? Mas ela já vai estar ali no bolo, não vai ter risco nenhum, tá? Então, não tem problema. Às vezes, eu, particularmente, acho até bom que ela já vai estar mais durinha. Então, no transporte, é mais seguro do que ela mais molinha, né? Eu prefiro que ela seque. Principalmente quando for entregar um bolo. Mas nas modelagens, se você modelou, deixar secar na bancada e depois guardar, ela vai ficar durinha e se você quiser aplicar no bolo, pode aplicar, não tem erro nenhum. Vitória, estão querendo saber aonde eles encontram esse cilindro. Esse cilindro em lojas de confeitaria também, pessoal. Eu comprei aqui em São Paulo, como eu já disse, na Chocolândia. E existem vários outros modelos, tá? Aí varia de acordo com o seu gosto que você vai preferir. Mas esse cilindro em lojas de confeitaria ou se não pela internet, né? Você joga rolo para pasta americana, já vai aparecer o cilindro. E aí tem de vários tamanhos, tá? Prefiro esse, que eu consigo abrir a pasta maior, tá? Do que o pequenininho. Mas aí também de acordo com a sua necessidade. Aqui a gente abriu mais ou menos 3 milímetros, tá? De pasta americana. A gente vai polvilhar um pouquinho do amido, bem pouquinho, porque a gente não quer que ele fique grudado no nosso cortador, tá? E esse, como tem textura, você só não vai cortar e tirar. Você vai cortar, vai chegar mais pertinho. Ó, a gente apertou o cortador na pasta americana, dá uma leve chacoalhadinha e aí, como esse tem textura, você dá uma leve apertadinha e você pode tirar e ele vai ficar com a marquinha a textura. Você pode até... Eu vou até fazer um mais para ficar mais visível para vocês. Apertar a textura mais forte. Aí se ficou com a textura melhor para mostrar para todo mundo aí. Dá pra ver? Opa, aí. Tá vendo? A textura desse ficou mais fortinha. Então, nossa, pessoal, é bem simples, vocês viram, né? Se ficar grudado, vou fazer uma cena aqui. Se ficar grudado desse jeito, é só você apertar pra fora, ó, que ele já sai. Tá vendo? Vou deixar essa folhinha aqui pra gente fazer uma leve pinturinha depois com o corante em pó seco, né? E também aqui, ó, já vamos mostrar pra vocês. Deixa eu... Vitória, você já teve algum acidente com a pasta, ela rachar no transporte? Sim, pessoal, já tive bastante, principalmente bolos esculpidos, né? O bolo mais simples é mais difícil,
mas bolos esculpidos eu tive. E com isso ajudou muito o kit SOS, tá? Porque você leva um pouquinho de cada coisa que você usou no bolo. E ele me salvou muito, tá? Rabei uma pasta rapidinho, coloquei onde rachou, deu disfarçada e ficou ótimo. Você tem um vídeo falando sobre esse kit SOS, né? Tem sim. Quem acompanha o nosso Instagram aí e o Facebook, tem bastante dicas aí que a gente dá. Esse kit SOS é muito importante, tá? Olha, abri a pasta americana roxinha que a gente fez, polvilhei. Agora eu vou usar esse cortador, que ele é vazado, ele não é injetor. Mas basicamente é a mesma coisa. Você vai pegar, você abriu e vai só apoiar. Eu dou uma leve chacoalhadinha sempre. Ele vai ficar assim, você tira a pasta em volta. E aqui a gente tem uma borboletinha. Aí, claro, você vai ter umas estequinhas em casa que seja Vamos supor que você não tem estequinha nenhuma em casa. Nossa, Vitória, comprei só pra mim conhecer a pasta, mas eu não tenho estequinha. Você pode pegar um garfinho, uma faquinha e você pode começar a desenhar a sua borboletinha, tá? Não tem necessidade de você, nossa, tá começando agora, ter uma estequinha. Você pode pegar qualquer coisa, pode virar uma ferramenta. Olha lá, tá vendo? Então isso ajuda muito. Uma ponta de um pincel que você tem de culinária. Tem que despertar o instinto MacGyver, né? É bem isso, tá, pessoal? Aí, ó. Né? Tá vendo? Com a própria pontinha do ejetor você já consegue fazer uns detalhinhos. Aí você pode vir aqui pintar, né? Você pode, aí você tem que abrir a portinha da criatividade e fazer. Tá vendo? Bem legalzinho, né? Aqui a gente tem também um papelzinho, fiz de referência, tá? Antes de eu falar do papelzinho, os cortadores redondos, tá? Normal. É a mesma coisa. Você vai aplicar na pasta e vai sair, vai ficar grudadinho às vezes assim. Tá vendo? Aí é só você, eu gosto de vir por dentro, assim, ó. Virei assim, dei um toquinho, ele já cai. A bolinha perfeita. Tá vendo? Se você for fazer um olhinho, alguma modelagem que é redondinha, narizinho de um ursinho, vocês têm esses cortadores que ajudam muito. Vitória, se eu for colar num bolo que já está coberto pela pasta, o que eu uso para grudar? Um exemplo, se eu for pôr o olhinho do boneco, do bolo esculpido, Tá, eu colo com qual material? Entendi. Você já cobriu a sua pasta, você quer colocar um olhinho ou alguma outra peça de pasta americana em cima, você vai usar o CMC. Tá, assim, Vitória, não tenho CMC, não achei de jeito nenhum. Se eu for comprar pela internet vai demorar, o que eu faço? Pode pôr um copinho com água, pegou um pincelzinho, você molha e passa na pasta americana e gruda. Ela vai grudar tranquilamente. Ou você achou, você quer usar para testar o CMC, tem a receitinha atrás, acho que é até legal mostrar. Dá pra ver aqui, ó. Tem a receitinha, ó, preparo. Ele ensina você a fazer essa colinha de CMC. Aí ela vai virar tipo parecendo uma gelatina e você vai pegar com um pincelzinho e passar também, tá? Lembrando que se você for colar com água, nunca exagerar, tá? Aqui, ó, rapidinho pra vocês verem, a gente tem uma referência de uma borboletinha. O que a gente vai fazer? Vitória, não tem de jeito nenhum um cortador. Não, acho que pode
esperar um pouquinho, já traz a câmera aqui de pertinho. Não tenho nenhum cortador, nossa, e me pediram para fazer uma borboleta, né? Que seja outro formato aí. O que eu tenho que fazer? E a pasta é colorida, porque se for branquinha, dependendo da quantidade que você abre, você consegue ver por baixo, você pode recortar por baixo. Mas a pasta escura, você não enxerga nada. Então, o que a gente vai fazer? Pode até deixar ela já aberta. Abriu mais ou menos no formatinho, né? Uma quantidade de tamanho que dê pra você cortar, a sua referência. A gente vai pegar uma tesoura e a gente vai cortar em volta dessa referência. Claro, não precisa ser perfeitamente um recorte tão... Deixa eu vir pra cá. Um recorte tão perfeito. É só pra você conseguir fazer essa modelagem que você quer. Porque o restante você vai conseguir acertar na própria pasta, né? Com a mão mesmo, né? Com a ajuda da sua própria faquinha. Aqui eu tô ensinando vocês que nunca mexeu, que fala assim, nossa, eu vou fazer que seja um bolo pro meu filho de aniversário, que fala assim, não, vou testar, nunca mexi, né? Então, vocês conseguem fazer. Por isso que eu trouxe esses utensílios, tá, pessoal? Que vocês normalmente têm já em casa. Tá? Aqui eu já fiz, cortei mais ou menos, tá? Não precisa ser perfeito. Tá bom? Ó, é só a bordinha mesmo. Aí, o que a gente vai fazer? Você pode segurar. Pode trazer a câmera perto aqui, filha. Acho que agora vai ficar melhor. Você pode pôr assim, segurar e recortar. Ou você pode pôr bem pouquinho, um pinguinho de água, só para ele parar e você ir recortando, tá? Aqui, como pode dar uma batidinha de amido. Se você tiver um estilete, claro, lembrando, é uma lâmina sempre própria para confeitaria, vocês podem utilizar que ele vai ficar mais perfeito por conta do corte dele. Mas aqui a gente vai fazer com a faquinha, uma faquinha bem afiada que você tem em casa. E aí você vai literalmente modelar a sua borboletinha. Que aqui no caso é borboletinha, tá, pessoal? Pode fazer em coração, do jeito que vocês preferirem. Dá um pouquinho mais de trabalho, por conta que não tem um cortador. Vocês viram que um cortador é muito mais prático. Mas, de último caso, nossa, não achei um cortador que eu quero, nem do tamanho. E então a gente vai modelando. Nesse tempo de quarentena dá pra fazer com a criançada, né? Exatamente. Você tem um filho, um sobrinho, uma colega, tem um filho, tá aí. Você faz ensina ela, claro que sempre com a supervisão, né? Que a gente tá mexendo com uma faquinha. E eles vão se divertir demais. Imagina se você estiver fazendo pro aniversário dele ou alguma coisa assim do seu filho e ele mesmo colar no bolo depois. Que legal! Olha, pessoal, fica estranho, mas calma, a gente vai dar uma ajeitada. Não vai ficar tão estranho. Aí aqui a gente tem que usar um pouquinho a criatividade, que a gente sabe que aqui é a entrada da asinha, da borboleta, tá? Então aqui a gente vai ajeitar, fazer mais redondinho,
tá? Aí sempre dando um acabamento, tá? Até mesmo com os cortadores, você precisa dar um acabamento, porque ele fica a bordinha. Olha, já vai dando outra cara, não é? E claro, isso... Dá pra enfeitar o cupcake. Sim, dá pra enfeitar um cupcake, dá pra pôr no bolo, num docinho, igual a gente ensinou aqui no Instagram, no nosso canal, aqueles cake pop, você pode colar nos cake pops que você estiver fazendo para um aniversário, para alguém que pediu, né? Aqui eu tô fazendo rapidinho para vocês, né? Verem que não é um bicho de 7 cabeças para fazer um bolo, tá? Faquinha também, ó, daria pra fazer com a faquinha. Dá o acabamento com a faquinha, tá? Deixa eu fazer umas texturas aqui com a faquinha. E é aquele negócio, vocês vão inventando. Pega um pincel, algo redondinho, faz uma borboletinha, faz a asinha, né? Assim, quando você tem um copo ou alguma coisa que já faz um corte mais redondinho, é que aquela tá molinha, então ela tá... Aí você vai dando esses acabamentos, né? Claro que aqui na bancada você vai mexendo, você pode cortar, deixar a asinha mais longuinha e assim vai indo. Então você consegue fazer essas modelagens mesmo não tendo um cortador. Rapidinho vou mostrar pra vocês aqui. Pode deixar até a câmera aqui já, pra gente mostrar rapidinho duas coisinhas que é bem legal. Na verdade, 3. Rapidinho. Olha, solvei de novo uma branquinha aqui. Vou abrir com o rolo normal, pra vocês verem. Tá meio grossinha, mas é só pra vocês verem. Eu vou passar aquele rolo de textura que a gente mostrou nos utensílios aí no vídeo. Grudou, não tem problema, tá, gente? Só tira assim. Olha a textura. Dá pra ver? Tá vendo? Essa textura dá pra usar pra várias coisas. Uma pele de cobra, né? Um réptil, um tecido. Então ele é bem legal. Ele é uma redinha e um rolo. Você pode até, se tiver uma redinha dessa, fazer a sua própria textura. Aqui, ó, na borboletinha que a gente fez antes, vou mostrar rapidinho pra vocês. Aqui eu tenho um pouquinho de álcool de cereais, pode ser uma bebida alcoólica, tá? Aqui eu tenho esse corante em pó, nacarado, eu acho que fala assim, gente. Ele é tipo um pó translúcido, sabe? E a gente vai pegar ele um pouquinho, tá? Um pincel, pode pôr um pouquinho com o pincel na solução de álcools de cereais e ela vai ficar líquida. Olha, eu acho que dá até pra ver mais ou menos ele com esse tom meio translúcido. E aí você quer uma corzinha bonitinha na sua borboletinha, pra dar uma cor mais legal, mais brilhosa, né? Você vai passar na sua pasta americana. Vitória, os recortes da pasta você consegue reaproveitar? Sim,
tem aqui no cantinho, ó, amassei o restantinho da massa. Você pode tingir, sobrou, pode guardar, igual a gente falou. E usar, se você precisar usar de uma outra vez, uma mesma cor, tá? Você diluiu o pó na água? O pó em álcool de cereais. Ou, se você não tiver álcool de cereais, não encontrou, você pode usar um rum. Claro que o transparente, né? Uma vodka, uma bebida alcoólica forte, transparente, para não alterar a cor do seu corante em pó, tá? Olha que eu passei no branco para vocês verem como fica. Dá pra ver né? Ele fica meio perolado assim. E aqui eu passei a borboletinha. A gente também tem o pó de glitter, que você também pode pincelar, pode jogar um pouquinho aí na sua borboletinha, no seu bolo, até mesmo no bolo, tá? E aí ele fica brilhante, assim, ó, que cara que deu já. Muito legal, né? Já mudou a sua borboletinha. E aqui a gente tem um pozinho aveludado, tá? Verde musgo. Vou mostrar rapidinho pra vocês. De maquiagem, pincel. Você pode pôr pozinho seco mesmo, tirar o excesso, e você pode passar ele na própria folhinha que a gente tá passando aqui, para aumentar essa textura. Vamos ver se... É que aqui embaixo ele perdeu um pouco a textura, mas ele já dá um ar mais envelhecido, tá? A folhinha você pode abrir bem fininha, tá? Principalmente se você estiver usando aquela pasta para flores. Ela abre bem, ela é mais elástica, então ela abre mais fininho. Aqui eu queria mostrar pra vocês um de silicone, tá? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Eu tô com a minha mão um pouquinho de verdinho, então ele vai ficar um pouquinho mais verdinho. Mas aí, fez a sova, você vai colocar, claro que sempre na quantidade mais fininha, pra fazer um decalque. Olha, já saiu o decalque, tá vendo? Então, se você quiser fazer, às vezes, um arabesco, né? Você pode abrir a pasta mais ou menos, né? Uma quantidade que você quer. Pode vir com o rolo, amassar e ele vai sair. O arabesco, tá vendo? Muito legal, né, pessoal? Então, fica aqui a nossa dica de início para pasta americana, tá? É bem gostosa. Então, esse daqui é para vocês que nunca viram e estão começando agora. Vitória, tem decalque de letra? Tem cortadores igual esse daqui, tá? Esses cortadores que eu mostrei pra vocês redondinhos. Tem igualzinho, né? Que você aperta na pasta, já sai a letra. E tem de número também, tá? Tem de diversos tamanhos, diversos modelos. Aí vocês encontram todos esses utensílios em loja de confeitaria ou pela internet. Aí vai variar de acordo com cada um de vocês. Então não esquecem, amanhã eu vou abrir a caixinha de perguntas, se ficou alguma dúvida para vocês aqui da pasta americana, os utensílios. Vai ficar gravado no IGTV e no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Não esqueçam que toda quinta-feira tem live da gente, ó, passando as dicas aqui para vocês, hein? Então até a próxima!